Não, não é uma continuação. É um disco que eu vou usar muitos overdubs, né, coisas que no conceito do Vivo na Cena não tinham. Mas tem assim, eu gosto, não é um disco experimental. Por mais que eu vou trabalhar com um cara, mais uma vez, com um engenheiro de som como o Apollo, que é um especialista nisso, né, em efeitos, em experimentalismo dentro de estúdio, não é um disco que vai ter essa aura que tinha Onde os Anjos Não Ousam Pisar, que é um disco bem esquisito, experimental em muitas faixas, né? Como intérprete, eu quero fazer um disco onde eu escolho as músicas que eu queira dizer as coisas. Independente se aquilo for eu que escrever, se for outro, se for alguém de uma geração nova, alguém da Jovem Guarda, do samba. Para mim, eu quero ficar livre dessas amarras de banda autoral, né, que marcou muito, né, sempre no meu trabalho de cantor à frente do Ira, por exemplo. Eu acho que é um título que chama a atenção. É uma música que eu falo que, finalmente, agora que eu estou tranquilo, eu estou mais perigoso ainda. É uma autossuficiência muito grande, uma arrogância, né? Uma modéstia também ímpar, né? E ela fala sobre isso, sobre superação, sobre dar a volta por cima, sobre esnobar os inimigos, né? E por isso que eu procurei nela dar esse ar de Johnny Cash, né? Primeiro porque eu sou fã. Segundo, que eu acho que eu não tinha feito nada muito parecido nessa onda, né? E eu acho que é das músicas mais fortes do disco pelo impacto que ela tem. Eu acho que até acreditado o que não mata a gente nos torna mais fortes, né? Então, por todas as experiências que eu tive na minha vida inteira, porque essa não é a única crise que eu tive na minha vida, né? Na minha história, e vocês podem ler na biografia, tiveram várias idas e vindas do inferno, né? De todos os aspectos pessoais, né? Agora, nesse momento da minha vida, ao longo de todas as cicatrizes que estão já cicatrizando, né, e principalmente de um aspecto existencial religioso meu, né, hoje como iniciado em culto de orixá, com as responsabilidades até que eu devo ter como isso, né, me fizeram ver a vida de outra forma, né, ou de uma forma onde eu procure buscar dentro de mim um pouco mais de bom senso e menos insensatez juvenil, vamos dizer assim, né? E é por isso que a gente fica mais perigoso, né? É claro, porque enquanto a gente é irresponsável, né? Enquanto a gente vive simplesmente do nosso impulso, a gente serve aos nossos inimigos, né? Eu acho que é como um lutador, né? Que não deve levar a raiva e o ódio para o tatame, para derrubar o inimigo, né? Então acho que quanto mais serena uma pessoa está, dentro, óbvio, aqui estou muito longe de virar qualquer espécie de monge ou coisa parecida, mas eu acho que eu citaria essa metáfora do lutador. Eu acho que um lutador, quando consegue respirar na hora certa e saber o momento certo, tranquilo de ir à guerra, aí ele se torna um lutador perigoso. A história da biografia é o seguinte: primeiro, eu não tinha, sinceramente, na minha cabeça a intenção e o projeto de fazer uma biografia, pelo menos nesse momento. Eu fui procurado pela editora Belas Letras, com interesse, né, de comprar os direitos dessa biografia e que eu pudesse escolher o jornalista que a fizesse. Aí eu pensei em juntar dois projetos. Na verdade, o Alexandre Petillo, jornalista musical, ele ia fazer uma biografia oficial, autorizada do Ira. Entrevistou todos do Ira, pessoas indicadas, pessoas que trabalharam com a gente. Fez um trabalho muito denso, né? Que foi, obviamente, abandonado com o fim do Ira. Não houve ninguém que seguisse em frente. Ficou abandonado, né? Todo esse material praticamente concluído, né? E eu pensei em fazer as duas coisas numa só, né? Então fazer uma biografia minha e obviamente contando a história do Ira, né, que começa e termina comigo, né? Para isso, até pelas impossibilidades do Alexandre Petillo, o Alexandre Petillo hoje trabalha numa TV no Vale do Paraíba, e alguém precisaria se aprofundar na minha vida, né? Eu procurei o Mauro Betting, que é um biógrafo já com um vasto currículo aí, né? Então, por isso que eu procurei sugerir esse nome, né, a Ira Dinasi,
mais do que querer salientar nenhum aspecto do meu caráter, foi assim chamar a atenção para as duas coisas. É também uma biografia, uma história, uma biografia, a história do início e do fim do IRA. E foi assim que surgiu esse projeto, que se estendeu do final do ano passado, 2011, até dias atuais, porque houve até uma situação muito interessante, né, de coincidência, vamos dizer assim, né, porque o livro estava concluído e era para ir já para a prensa em junho. E foi justamente nesse um mês, precisamente, no dia 16 de junho, onde houve um contato e um processo de reconciliação entre eu e meu irmão, né, que não só acabou com o inferno dos processos mútuos, mas conduziu aí uma reconciliação verdadeira, né? Mais do que um armistício, a volta de um relacionamento que foi importante entre nós duas, na nossa profissão, durante um quarto de século, e que também trouxe de volta para mim algo que eu não tenho interesse de usar de fato, mas que é meu de direito, né? Que é a marca IRA, né? A banda que eu criei, nome que eu dei, né, por uma banda que subiu ao palco da PUC, né, em outubro de 1981.